E aí, galera, como é que vocês estão? Eu tinha aberto uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, então eu vou responder aqui algumas perguntas pra vocês. Algumas perguntas eu incluí e algumas são do Instagram, tá? Então eu fiz um mix aí pra poder fazer o vídeo de hoje aqui pra vocês, com algumas curiosidades aí sobre o meu intercâmbio. Basicamente vai ser mais sobre isso, tá? Então, para dar uma introdução aí para vocês, para quem ainda não sabe, tá? Eu me chamo Letícia, eu tenho 28 anos e estou indo completar 29 anos agora no dia 4 de outubro, tá? E eu tô aqui na Austrália já fazem 2 anos, em Sydney mais especificamente, tá? E quando eu cheguei aqui, eu vim com um intercâmbio só de 3 meses. Então, aí que vem a primeira pergunta. Qual é o meu tipo de visto, tá? O meu tipo de visto aqui, ele é um visto de estudante. Eu cheguei aqui na Austrália, eu anotei. Eu cheguei aqui na Austrália em 11 de setembro de 2023, tá? E eu vim com um visto de 3 meses para ficar até dia 15 de 12 de 2023. Estudei na escola Sela e eu paguei em torno de $2.730 para estudar lá. Não sei exatamente o valor convertido, eu vou procurar e vou deixar na tela para vocês qual é o valor convertido para real, tá? Mas esse valor eu já tive que deixar pago quando eu vim para Austrália. Antes de chegar aqui eu já tinha que ter esse valor pago, tá? Então foi um intercâmbio só de 3 meses. O que, para ser sincera, eu não recomendo muito. Por exemplo, no meu caso, gente, eu nunca tinha saído do Brasil. Então, eu cheguei aqui e eu também não tinha inglês, né? Eu tava muito perdida. E aí, eu tive que renovar às pressas. Eu renovei pro meu segundo curso, que foi na ILSC. Eu fiquei lá por mais de um ano. E o meu visto foi $13.500 o total. Eu fiquei do dia 12 de fevereiro de 2024 a dia 2 de maio de 2025. Teve algumas férias aí no meio, então acabou que o visto ficou um pouco maior. Tive que pagar exame também, então deu uns $300 de exame médico. Mas eu achei muito tempo, assim. A escola era muito boa, o ensino era bom, mas quando você chega no avançado, não tem muito ali pra onde você correr, os conteúdos eles ficam os mesmos, não sai muito ali do básico que eles já têm. Enfim, eu me arrependi, pra ser sincera. Obviamente eu aproveitei o tempo que deu pra aproveitar, mas se eu pudesse mudar alguma coisa, eu teria pegado menos tempo de visto. Mas tudo na vida acontece por um motivo, né? Então, isso me levou ao meu terceiro visto aqui na Austrália, também de estudante, aonde eu não estou mais no inglês. Agora eu estou estudando na Kaplan e o meu visto, ele foi de 14 de julho de 2025, meu visto recente, a 9 de junho de 2028. Então, eu tô fazendo faculdade de contabilidade e são 3 anos de faculdade aqui. O meu visto, o total dele, tá? Vai dar $49.500. Esse visto, gente, eu não vou colocar o valor convertido aqui pra vocês, porque eu não pago mais essa conversão. Como eu recebo em dólar, eu pago em dólar. Então, esse valor eu vou pagar em dólar, recebendo em dólar. Então, o dinheiro que eu trabalho aqui é o dinheiro que eu vou pagar o meu visto, tá? Para aplicar esse visto de universidade, para fazer uma faculdade aqui na Austrália, eu tive que fazer prova de proficiência, eu tive que traduzir os meus documentos, eu tive que fazer um currículo completo com todas as minhas experiências, desde o meu primeiro emprego no Brasil até o meu último emprego aqui na Austrália. Eu também tive que escrever uma carta de intenções para a universidade, explicando por que eu queria estudar naquela universidade, por que aquela universidade ia ser boa para o meu futuro. Depois que eu escrevi essa carta, aí se a escola me aprovasse, aí sim eu poderia aplicar meu visto.
Então foram 2 processos diferentes. O primeiro processo foi aplicar para a escola, para a universidade, a universidade aprovar e me mandar uma carta de convite. Depois disso eu pude aplicar para o visto de estudante. Então, não foi um processo muito estressante nem nada. Eu renovei o meu visto com a tagarela e foi muito bom, muito tranquilo. Em todo momento eles me deram muito suporte, me explicaram todos os procedimentos, me responderam muito rápido. E eu recomendo bastante, assim, eles. A faculdade, ela tá sendo um desafio pra mim, né? Mas eu tô me virando, né, gente? Eu já fiz a minha prova de proficiência, então eu tenho um nível de inglês, apesar de, mesmo estando aqui todo esse tempo, eu nunca me sinto completamente segura, pra ser sincera. Eu sempre acho que eu não tô num nível que eu deveria estar por estar aqui tanto tempo. E eu acho que isso é uma questão que abrange muitos brasileiros aqui também. Eu sempre vejo, eu tô no grupo das meninas, Papo Calcinha e Sydney. Então, se você também quer vir pra Sydney, existe esse grupo de mulheres que, enfim, a gente conversa, se ajuda, troca trabalho, opiniões, enfim. Eu vejo muito comentário sobre isso, de que a gente tá aqui, tem muita gente que tá aqui há muito tempo e não sente que o inglês tá tão bom quanto deveria. Falando um pouco pra você sobre as diferenças de fazer uma faculdade no Brasil e aqui na Austrália, então, eu notei algumas coisas, mas eu também não sei até que ponto que... Bom, me digam vocês, tá? Porque assim, a última faculdade que eu fiz no Brasil, acho que foi em 2021 ou em 2022, foi quando eu me formei. E acho que foi bem antes disso. Enfim, aqui as faculdades em geral, elas são 3 anos, tá? Grande parte delas. Quando é alguma coisa ligada à saúde, enfermagem, medicina, alguma coisa assim, elas são mais tempo, mas a grande parte delas, lá você vai fazer uma faculdade de economia, a contabilidade, turismo, basicamente são 3 anos, tá? A gente ganha um desconto por ser brasileiro, eu ganhei 25% de desconto na faculdade, mas eu tive que entrar já com o primeiro trimestre pago, né? As aulas, elas são boas. Eu converso com algumas pessoas que fizeram VET, que também é um curso profissionalizante que tem aqui. E tem muita gente que não gosta, porque não aprende nada. E também conversei com outras pessoas que fazem faculdade mesmo, mas em outras áreas. E eles reclamam bastante também da dinâmica dos professores. Tem muito professor que só lê slide. Porque, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. As aulas são 3 horas. A minha aula de manhã, ela é das 9 da manhã até o meio-dia. 9, 10, 11, 12... das 9 da manhã ao meio-dia. E a minha segunda aula, durante a tarde, é da 1 às 4 da tarde. É muito rápido. E tem um intervalo de 15, 20 minutos, assim. Então, eu acho muito rápido, eu fiquei impressionada com isso, eu não sei como é que é no Brasil mais, gente. Aí ela teve no exterior, mas aqui, gente, realmente eu não me lembro como que funciona. Mas assim, são 3 horas de aula, tem um professor que realmente só lê slide, ele tenta explicar, mas... é mais lay slide mesmo. Eu também tenho uma professora que é muito maravilhosa, que ela bota o tema e ela fala e puxa exemplos da vida dela e conta. E eu tenho um outro professor que é muito maçante as aulas com ele, assim, é bem complicado, porque eu não acho a dinâmica dele boa, ele perde muita atenção dos alunos falando sobre coisa nada a ver com nada. Como que funciona aqui? A gente tem... as aulas são trimestres, não é semestre, aqui é trimestre. E a gente tem assessments, que são provas ou trabalhos durante o trimestre. Durante as primeiras 4 semanas,
durante as primeiras 4 semanas você aprende, aí começa os assessments. Então, a cada 2 ou 3 semanas você vai ter um assessment, e no final da última semana de curso você vai ter um assessment maior. Então, para algumas matérias são provas online, que você faz durante a aula, mas são provas online. Você tem que usar alguma coisa para poder fazer essas provas, né? Não são provas em papéis, então você tem que ter um tablet ou um notebook para poder fazer as provas. E alguns professores não deixam fazer a prova no celular, porque eles ficam com receio do pessoal usar ChatGPT, o que não muda em nada, né? O pessoal pode usar no computador também, mas enfim, você não pode fazer a prova no telefone, você só pode fazer num tablet ou num notebook. O mínimo para você passar é 50%. É 50%? Na última aula, o meu colega falou que era 50%, na minha cabeça era 60%, mas ele falou que é 50%, eu vou dar um voto de confiança. Mas vai ser entre 50% e 60% pra você passar na cadeira, o que eu acho, assim, gente, é muito pouco. Pra mim me inscrever pro próximo trimestre, eu tenho que ter, no mínimo, 3 cadeiras selecionadas, eu não posso ter menos que isso, eu posso ter mais, mas eu não posso ter menos. Mas pra mim não faz sentido eu ter mais, porque senão eu vou acabar meu visto antes do previsto, que não faz sentido pra mim. Mas você pode selecionar mais cadeiras se você quiser. Então é isso, encerrando aqui essa parte de estudo e quanto tempo de visto e valores que eu paguei. Bom, foi isso, tá? Agora vamos falar sobre trabalho. Algumas pessoas veem no meu Instagram e me questionaram sobre o Jack & Co, né? Que é onde eu trabalho como barista. E eu trabalho lá, gente, 2 anos já faz 2 anos que eu trabalho no Jack & Co. Eu tô aqui na Austrália mais de 2 anos, né? Porque agora já tô no meu segundo visto, mas eu sempre fico meio perdida. Mas enfim, quando eu cheguei na Austrália, eu trabalhei como cleaner nos primeiros 6 meses. Depois disso, eu comecei a trabalhar num outro café, onde eu trabalhava como barista all-rounder, que daí eu fazia de tudo. E aí eu saí de lá e vim trabalhar no Jack & Co. Aí o Jack & Co é tipo assim, tudo pra mim. Eu já falei várias vezes isso, né? Mas é o lugar que eu mais gosto de trabalhar. E eu, assim, sou muito agradecida por ter conseguido um trabalho ali. Eu trabalho como barista mesmo, é a minha função principal. E eu amo trabalhar ali, né, gente? Eu amo as pessoas, amo os amigos que eu fiz. E ali todo mundo também é australiano, praticamente, né? Ou sei lá, 80% é australiano dos staffs. E todo mundo é muito legal, muito receptivo. Quando eu entrei lá, o meu inglês era pior, eu tinha menos inglês. E eles sempre foram, assim, maravilhosos comigo, sempre me ajudaram, sempre me botaram muito pra cima em relação ao inglês. Falaram, nossa, não, seu inglês tá muito bom. Tem uma menina que se chama Sofia, e eu trabalhei com ela, tava trabalhando com ela por um tempo, logo no início. Ela deu uma pausa de trabalhar porque ela começou a universidade. E aí, quando ela voltou, ela fez questão de me falar, nossa, como seu inglês melhorou muito desde a última vez que a gente se viu, parabéns e tal. Então, todas as pessoas, elas sempre me enaltecem bastante, sabe? Sempre me ajudam bastante. Quando eu não entendo alguma coisa e pergunto, eles sempre são muito prestativos pra me ajudar, pra me responder, pra tentar fazer eu entender o que eles estão falando. O meu chefe também é muito legal. O inglês dele é muito corrido, ele é mais britânico, assim, mas dá pra entender. Obviamente, gente, tem vezes que eu me enrolo toda, que eu não entendo direito o que eles estão falando e tal. E aí eu tenho que pedir pra repetir. Mas é a vida, né? A gente tá aqui, a gente tá aprendendo o tempo todo, todos os dias. Também, ali no Jack & Co, tem muitos clientes que eu gosto muito. Isso é uma coisa que me pega muito, assim, porque eu sou... Querendo ou não, gente, pra quem não sabe, eu vim pra cá, eu namorava. E aí, enfim, a gente terminou o nosso relacionamento. E aí eu comecei uma vida nova, sabe? Depois disso, eu cheguei de novo, assim, aqui na Austrália, sabe? Então,
Os clientes, os amigos que eu fiz, eles são muito importantes, assim, pra mim. E os clientes do café, como aqui é um bairro pequeno e parece que, gente, todo mundo se conhece. É como se, sei lá, é uma coisa muito louca, assim, todo mundo se conhece. E eu fico muito feliz de fazer parte disso. Porque, querendo ou não, como eles chegam, aí eles... São pequenas coisas que acabam sendo importantes pra mim. Porque como vir pra Austrália era um sonho meu, saber que hoje eu tô aqui e que, tipo, os clientes chegam, falam, sabem meu nome, sabem que eu moro aqui na volta, perguntam o que eu fiz no final de semana, a gente tem uma troca. Eles estão sempre querendo conversar, sabe? Trocar ideia, perguntar da minha vida, e eu pergunto da deles. Daí, o que você fez no final de semana? É uma troca gostosa, assim, que a gente tem, sabe? Então, isso é importante pra mim, porque além de me ajudar a melhorar o meu inglês, eu também me sinto parte de algo. E isso é uma coisa muito importante, porque quando a gente tá num país onde não é o seu país, não são as suas regras, não são os seus costumes, você se sente fora de uma bolha e criou uma nova bolha e é tudo muito diferente. Você se sente meio perdida, você se sente sozinha. E, enfim, saber que, tipo, eles me acolhem, assim, que eles tentam, né, ter esse contato comigo é muito importante pra mim. E também eu tive uma sorte, gente, tão grande que antes de eu vir pra Austrália, eu consegui achar esse estúdio que eu moro hoje, tá? E foi muito bom, assim, pra mim. Eu vejo que muita gente aqui escolhe morar mais perto da praia ou mais perto da city. E onde eu moro não é muito longe da city, dá uns 20 minutos de ônibus. Mas é um lugar mais afastado, digamos assim. Não tem brasileiro morando aqui, sabe? Você encontra um que outro morando aqui. É mais australiano mesmo. E eu acho muito legal que o bairro aqui, ele faz vários projetos para engajar a comunidade, pro pessoal se ver, pro pessoal, sei lá, sentar pra ver um show. Eles têm aqui, que nem, vocês sabem, cidreira? Cidreira tem a concha, né? Tem a concha de cidreira, onde acontecem os eventos e tudo mais. E aqui na Austrália também tem, aqui em Sydney, onde eu moro, em Lane Cove, tá? Eu moro em Longview, mas é colado com Lane Cove, então eu considero que eu moro ali em Lane Cove. E aqui em Lane Cove também tem, tipo, uma concha onde acontecem shows, onde eles fazem projetos de verão, de Natal, onde eles fazem shows, onde eles fazem aulas de dança, onde eles fazem coisas para as crianças. Eles procuram fazer atividades com a comunidade, o que é uma coisa que eu acho muito legal, assim. E isso também faz com que eu me sinta incluída neste meio, né? Então eu gosto bastante da onde eu moro, e eu não penso em me mudar. Isso é outra pergunta também, olha, eu tô toda perdida, né? Mas outra pergunta também que me fizeram se eu queria morar em outro estado aqui da Austrália, né? Porque eu já moro em Sydney. E, gente, sinceramente, eu não penso em me mudar daqui, não. Antes de eu renovar esse meu visto, eu tava pensando bastante em morar em Gold Coast, porque eu ia aplicar pra um visto de painting, pra ser pintora, né? Pintora. E eu ia me mudar pra lá, e aí eu acabei indo pra Gold Coast com amigas. Eu até postei um vídeo aqui de quando a gente foi pra Gold Coast. E eu não gostei de lá, gente. Eu não gostei. E aí, quando eu fui, eu senti que realmente Sydney era o meu lugar. E eu gosto muito de morar aqui. Eu gosto muito da comunidade. Eu gosto muito de tudo aqui. Eu gosto das praias. Então, eu não pensaria em me mudar. E outra pergunta que me fizeram era como eu tinha conseguido o meu primeiro trabalho aqui na Austrália. Como que foi pra mim conseguir o primeiro trabalho aqui na Austrália.
Eu sei que para muitos imigrantes é muito difícil conseguir o primeiro trabalho, principalmente quando a gente vem com zero inglês, né? Mas o que eu fiz, gente? Eu comecei a postar em grupos de Facebook. Eu sou uma pessoa que eu sou muito engajada, assim, eu sou muito proativa. Então, tanto que antes de eu chegar aqui, eu já tinha esse estúdio para não ter que me preocupar com nada, né? E aí, como que eu fiz? Eu comecei a postar nos grupos do Facebook, brasileiros em Sydney, Papo Calcinha, tem vários tipos de brasileiros em Sydney. Também comecei a procurar bairros, entrar em grupo de bairros e postar. Realmente era mais complicado porque eu não tinha inglês e aí eu não me sentia também... Eu acho que o que mais pega é a confiança, né? Então eu não tinha confiança. E o meu primeiro trabalho aqui foi como cleaner, como eu comentei com vocês. O trabalho como cleaner aqui, ele foi muito bom no início. Eu consegui aprender como que funcionava o trabalho de limpeza aqui, consegui saber como era a dinâmica. O primeiro dia que eu fui trabalhar foi muito difícil pra mim. Eu fiz o que a gente chama de trial. Quando você vai, eles te testam antes de te contratar. Então, você vai lá, trabalha por 1, 2 horas. Se eles gostarem de ti, tu tá contratada. E aí, quando eu fui fazer o trial, a mulher me ensinou tudo que eu precisava. É uma limpeza bem geral, assim, gente. Você usa mais pano. Tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Você usa muitos panos. Aí, hoje eu tô trabalhando numa outra empresa de cleaner, né? Então eu tenho que levar os meus panos, mas nessa primeira empresa eu não precisava levar nada, porque a gente usava o que tinha na casa do cliente, né? Aí eu tenho aqui meu paninho de poeira, de vidro e tudo mais. Pra poeira e vidro, né? E pano, spray e bucha, esponja, né, pra lavar, sei lá, a pia, né, algumas coisas assim. E é isso, gente, não tem muito mistério não pra fazer limpeza aqui. Eu trabalhei esse tempo nessa empresa, depois disso eu comecei a pensar que o meu objetivo, ele não tava eu não tava seguindo o que eu vim aqui pra fazer, que era melhorar o inglês. Apesar de eu estar indo pras aulas, eu não sentia que eu estava melhorando, sabe? E eu sentia que eu devia entrar pro mercado, assim, tipo, falar com pessoas. E eu gosto de falar, então eu sentia muita falta disso. Aí o que eu fiz? Eu paguei um curso de barista, eu comentei isso aqui num vídeo já, eu não vou me aprofundar muito, mas eu paguei um curso de barista, fiz o curso e aí coloquei no meu currículo que eu tinha feito esse curso e comecei a mesma coisa, a postar nos grupos, dizendo que eu tava procurando por trabalho e tudo mais. E até que num grupo de WhatsApp que eu tava, porque eu também tô em muitos grupos de WhatsApp, de emprego e brasileiros e tudo, eu entro em tudo que é grupo, gente. E aí num grupo, uma menina postou que esse café tava procurando barista, all-rounder, e que não precisava ter experiência, que eles ensinariam. Gente, eu sei que eu fui muito sortuda, eu sei que isso não é com todo mundo, mas isso foi resultado de algo que eu estava fazendo há muito tempo, que era toda hora checando, vendo se alguém tinha postado alguma coisa, sendo rápida para responder, sendo rápida para mandar meu currículo, tendo tudo pronto para quando eu precisasse. E aí, quando eu chamei ela, falei, eu ainda morava perto, uns 15 minutos de ônibus. Então, eu fui lá, fiz o trial, fiquei muito nervosa, gente, muito nervosa. Nossa, eu me tremia, assim, e não entendia. Eu só tinha feito o curso, então quando eu cheguei lá, eu não entendia nada, assim, tem até um papelzinho colado aqui, vou mostrar pra vocês. Do meu primeiro trabalho, que eu não conseguia assimilar a diferença de week pra warm. E aí eu fiz um papelzinho pra poder me lembrar qual que era a diferença, porque eu não entendia, gente, era um mundo totalmente diferente, palavras novas. E aí eu fiquei lá por um tempo, acho que fiquei uns 3 ou 4 meses lá. E aqui os trabalhos são casual, então eles te dão shifts aleatórios assim na semana.
pelo governo você só pode trabalhar 24 horas, então eles não davam mais do que isso pra mim, né? E aí, só que lá tava me fazendo muito mal, o ambiente não era bom, o ambiente não era saudável, e eles faziam eu duvidar da minha capacidade, e era tóxico, gente, não era bom, sabe? Eu chegava ao ponto, assim, de ir chorando trabalhar, porque eu sentia que eu ia aí e eles iam me apontar erros o tempo todo, sabe? Toda hora eles me apontavam erro, toda hora era erro, toda hora era erro. E eu comecei a ficar muito frustrada, sabe? E aí eu comecei a procurar outro trabalho. Eu conversei com a minha psicóloga também e eu falei, não tem mais como eu ir, porque se eu continuar trabalhando lá, eu não sei o que vai ser de mim, do meu psicológico, sabe? E aí eu cheguei num ponto que eu preciso sair daqui. E foi quando eu comecei a procurar trabalho em outros lugares. Então, a Ana, que é quem trabalhava comigo ali no Jack & Co, ela era Assistant Manager, ela postou no grupo do Facebook que tava procurando por barista. Ai, gente, vocês não têm noção. Quando eu vi a localização e eu vi que era do lado da minha casa, eu fiquei tipo, mano, obrigada, Deus, obrigada, porque eu pedi muito por isso. Gente, eu tava num nível de estresse muito grande, assim, e aí eu fiz o trial ali, e no início eu achei que eu não ia ser capaz de conseguir fazer a quantidade de cafés que pedia, porque é muito busy, e é só café takeaway, mas é tipo muito, muito, muito café. Eu achei que eu não ia ser capaz, mas aí chegou, né? Chegou o dia aí que eu fiz, sei lá, 500 cafés um dia, eu falei, cara, sim, você conseguiu. E aí foi isso. Acabou que estou lá há praticamente 2 anos no Jack & Co. E é o meu lugar preferido, assim. Por que eu escolhi morar na Austrália, né? Por que eu escolhi estudar na Austrália? O meu primeiro motivo foi que era o clima mais parecido com o do Brasil. E eu achei que se eu fosse pra Dublin, que antes era a minha primeira opção, eu não ia me adaptar bem, porque eu gosto de praia, eu gosto de sol. E eu também ouvi falar que tinha muito brasileiro lá. E o meu foco era melhorar o meu inglês, era aprender. E eu sabia que se eu fosse, eu teria, pelo que todo mundo falou, teria muitos brasileiros, então eu não teria muito contato com a língua nativa. Eu teria contato, mas provavelmente eu ficaria no meio de brasileiro e tudo mais. Então eu me desviaria um pouco do meu foco. Então desde o início, quando eu pensei para onde eu iria, esse foi um dos pontos que eu levei em consideração. E a Austrália era um pouco mais cara, eu já sabia disso. Mas eu achei que seria uma boa escolha. Me perguntaram quais os tipos de trabalho que eu já fiz aqui na Austrália, tá? Cleaning, flyer, panfletagem, já trabalhei em staff de bar, já trabalhei em bar só, tipo, como é show, só abrindo latinha, já trabalhei atendendo no caixa, vendendo, já trabalhei como RSA, que é um dos trabalhos aleatórios assim que eu tenho, que aqui na Austrália só pode, é proibido, né, vender bebida para menor de 18 anos, no Brasil também é, né, mas aqui eles criaram um sistema diferente, onde você faz um curso de RSA, e aí você aprende sobre enfim, como identificar pessoas alcoolizadas, sobre álcool, enfim, você aprende tudo isso. E todos os lugares, todo mundo que trabalha em um lugar que vende bebida alcoólica tem que ter esse curso. E aí, nos shows, enfim, nos estádios que eu trabalho, é obrigatório ali ter esse curso. E alguns lugares, alguns estádios, eles têm esse setor de RSA, que é onde ficam pessoas na frente do bar. Se a gente acha que a pessoa é menor de idade, a gente pede para ver o ID dela e checa a data de vencimento, de validade, checa também se não é foto, não pode ser foto. E se a pessoa estiver alcoolizada, a gente também tem que chamar o segurança, tem que dar uma conversada com a pessoa, a gente tem que identificar também os sinais de pessoas alcoolizadas. Se a pessoa está alcoolizada, ela é expulsa. Já vi muitos casos de gente que foi expulsa.
de shows, de jogos, porque estavam alcoolizadas. E eu não falo num alcoolizado, tipo, estou caindo de bêbado, sabe? É o ponto de você ficar alegre, é o ponto de rir alto demais, de os seus olhos ficar, você vê que o olho fica ali meio embaraçado, rosto vermelho. Então, muita gente aqui tem que fazer esse curso, porque para trabalhar em bar, restaurante que vende álcool, qualquer lugar que vende álcool, é obrigatório a gente fazer esse curso. Trabalhei também como bottle service, que era num bar de polydancer, né, strip. E aí eu trabalhava lá como garçonete. Então eu ficava lá, recebia os clientes, mostrava a mesa, oferecia o cardápio, fazia pedido, tirava pedido. Depois, dentro desse mesmo lugar, eles começaram a me treinar como bartender. Então eu trabalhei como bartender lá também. Eles me ensinaram as receitas. Tinha shifts que eu fazia como bartender e shifts que eu fazia como bottle service. Também já trabalhei como bottle service em festa mesmo. Então, quando eu trabalhava em festa, aqui, gente, o bottle service e RSA, qualquer festa que tiver, que tem um camarote, tem que ter essa pessoa responsável pela bebida. Tem que ter essa pessoa. Então, o que acontece? A gente tinha a gente é tipo uma garçonete, mas porque o cliente, a pessoa, ela não pode pegar na garrafa de bebida. A partir do momento que ela compra uma garrafa de bebida, tem que ter alguém para servir ela. Porque senão eles podem passar do nível de álcool, aceitável e ficar alcoolizados. Então, quem tem que ter esse controle é a gente. Quem tem que fazer o drink, quem tem que, com as medidas corretas. Toda essa responsabilidade vai para quem tá te servindo, para quem tá ali responsável por isso. E na festa é legal porque você recebe mais gorjeta, né? O bottle service, você não... Do clube, a gente não recebeu muita gorjeta, não. Na festa, como você fica especificamente com um grupo de pessoas, que era um trabalho que eu fazia no Brasil também, trabalhava em camarote, você fica cuidando daquelas pessoas, então você faz os drinks, você pede mais se precisar na comanda e tudo mais, e enfim. Mas eu não me adaptei bem trabalhando durante a noite e madrugada. Eu realmente sou uma pessoa matutina, então pra mim fazia mais sentido trabalhar no período da manhã. Eu gosto mais. E acho que de trabalhos que eu já fiz aqui foi isso, assim. No dia que eu faço tudo, né? Então eu aprendi a fazer todos os sanduíches, a fazer estoque, atender no caixa, trabalho como barista, aprendi a fazer tudo. Outra questão é se era fácil de arrumar trabalho sem ter inglês. Gente, os trabalhos, eu tô falando aqui como mulher e eu tô falando do meu lado, minhas experiências, e como mulher principalmente, porque o mercado para mulher e homem, ele é diferente aqui na Austrália, tá? E no meu caso, a minha única opção foi trabalhar como cleaner, como eu não tinha muito inglês, eu era muito insegura. E eu acho que esse, sinceramente, é o primeiro emprego que vai aparecer pra você, o mais fácil se você não tem inglês. Se você tem inglês, trabalhar em restaurante, garçonete e tudo mais é o que tem, assim. Mas tudo depende também de quanto confiante você tá, sabe? Eu não era muito confiante e se você é confiante, talvez você consiga trabalhar num restaurante, talvez você consiga, né, dar ali um jeitinho, aquele jeitinho brasileiro pra entender as coisas. Mas eu não era muito segura, então eu preferi ir com calma, né, em todo esse processo. Indo aí pra, sei lá, a última pergunta, porque esse vídeo já tá bem longo, eu falo muito. Sobre o que eu mais senti a falta do Brasil, né? Definitivamente, gente, eu sinto muita falta, obviamente, das pessoas, né? Dos bichinhos. Mas, assim, a comida é diferente, o tempero é diferente, sem sombra de dúvidas. E
Eu sinto muita falta. Eu vou pro Brasil em fevereiro, eu já fiz uma lista de coisas de tudo que eu quero comer, porque eu tô com muita saudade de comer muitas coisas. Tipo, sei lá, coisas bobas, assim, sei lá, um pão com requeijão, um pão com ovo, cacetinho, né, que eu sou do sul. Até as carnes aqui, gente, pra mim tem um gosto diferente, sabe? Eu acho que a nossa carne, ela é mais saborosa. Quero muito comer X, nosso X gaúcho, né? E é isso, gente, que eu tinha pra falar pra vocês. Foi aí um bate-papo aí com um pouco de opiniões minhas. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de curtir, comentar se você gostou, se você tem alguma dúvida, ou se você tem alguma dica aí de vídeo que eu possa estar fazendo. Aquela coisa de sempre, né? Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima.